comentar com você neste vídeo sobre o título do vovô, do Ceará, né? Bicampeão, gente. Bicampeão estadual, em cima de um anêmico Fortaleza, né? De um estranho Fortaleza, de um esquisitíssimo Fortaleza, de um Fortaleza cheio de problemas. Contudo, a despeito de todos os problemas que envolvem Fortaleza, todos esses problemas do Fortaleza não explicam o título do vovô, né? Essa conquista se explica pela própria equipe do Ceará, pelo trabalho feito pelo Condé, né? Uma equipe que consegue o título de maneira invicta e, sinceramente, gente, sinceramente, né? Em todo momento, nos jogos contra o arquival, contra o Fortaleza, né, o Ceará não sofreu, não foi devidamente ameaçado. Dentre outras coisas, porque o Fortaleza, quando consegue alguma coisinha ali no setor de ataque, não consegue nada. Quando consegue frequentar o setor de ataque, quando cria alguma jogada, não consegue o seu objetivo principal, que é fazer o gol. Por quê, gente? Porque o Fortaleza hoje tem um ataque arame liso, né? Fica lá, tal, não sei o que, incomodando, mas não fere. Não consegue ferir. Além do que, esse ataque arame liso da equipe do Fortaleza se deparou com uma grande defesa, né, por parte da equipe do Ceará, muito bem montado, uma equipe extremamente compactada no seu meio de campo, né, os jogadores ocupando muito bem o segundo terço do campo ali, né, se aproximando rapidamente, né, da linha defensiva, fechando ali o espaço e evitando criação de linha de passe por parte do Fortaleza, e em alguns momentos, inclusive, deixando de lado ali, completamente ali, essa armadilha, né, sobre os jogadores do ataque do Fortaleza, né, esse cerco aos jogadores do ataque do Fortaleza, simplesmente recuando, fechando completamente ali a entrada da área, porque acreditava que o Fortaleza não conseguiria, né, através dessas jogadas, através de atletas como Marinho, né, através do Lucero, né, que parece que já encerrou a carreira, né, já virou um ex-jogador em atividade e tal, através desses jogadores, a equipe do Fortaleza não conseguiria ter êxito. Gente, lamento para vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, né? Eu lamento informar isso. Mas o Ceará não sofreu nada nesses jogos. Absolutamente nada. O Ceará ganhou o título contra o Fortaleza como se estivesse vencendo uma equipe pequena do interior do estado. É impressionante. A incapacidade do Fortaleza de gerar jogo e de gerar dano. A gente olha para a equipe que foi a campo hoje, é uma brincadeira, né? O Voivoda, né, que muitos torcedores estão chamando aí de Pardalzão, né, Pardal, essa coisa toda. O Voivoda foi a campo, gente, com 4-2-4. Porque o técnico que tem pouca criatividade e está com dificuldade de pensar processos, ele acha que mandar um monte de atacante para campo resolve tudo. A equipe hoje foi dominada no meio de campo pela equipe do Ceará. Mas foi dominada, mas foi com facilidade. Tá? Assim, gente, coletivamente, o Ceará foi muito bem. Um outro jogador, né, teve seu destaque, mas a equipe coletivamente foi muito bem. E quando isso acontece, é por causa do técnico. E hoje o Condé faz diferença. Comandando o banco de reservas do Ceará, como o Voivoda, não faz diferença. Neste momento não faz. Pode ser que depois faça, neste momento não está fazendo. Comandando o banco de reservas da equipe do Fortaleza. Ele foi a campo com... eu fico pensando, né? O Tinga foi o responsável? Não. O Tinga fez uma partida horrível? Não. Né? Não. Mas por que, gente? O Fortaleza contrata o Eros Mancuso e o Voivoda segue insistindo com o Tinga, gente. Qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo disso? Né? Certamente que é medo de ser atacado. Pô, mas o time precisava ganhar, José Novaes. Explica isso pro Voivoda. Explica isso pro Medrosão lá, do argentino que comanda o banco de reservas do Lion. Medo. Medo da equipe do Ceará. Além do que, o Tinga é um líder do grupo, né? É legal ser amigo do líder, né? É impressionante. Gente, o Mancuso é um baita lateral. E o Mancuso é, sobretudo, um lateral ofensivo muito melhor do que um lateral defensivo. Eu acho que, no geral, faz muito bem o corredor, mas é, sobretudo, um lateral para esse tipo de jogo. Para entrar como titular nesse jogo, ele vai com o Tinga. Quer jogar com o Tinga? Coloca o Tinga em outra posição. Mas o Mancuso tinha que entrar. E aí ele acha, por exemplo, que o meio de campo com o Martínez, né? O Martínez e o Sacha vão criar, né? Vai criar alguma coisa. A bola não chegou para o horrível do Lucero. Não chegou. Foi uma sobrecarga sobre o Sacha, que jogou bem, foi um dos jogadores do Fortaleza que jogou bem, né?
Mas ao Sacha era requisitado que ele marcasse, ao Sacha era requisitado que ele construísse. Pelo amor de Deus, Voivoda, o que está acontecendo com você, meu irmão? Tenha santa paciência, né? Então, se você parar e pensar, né? Se você parar e pensar de verdade, o Voivoda foi com 4 atacantes, né? E foi com 2 volantes no meio de campo. É risível isso, gente. 2 volantes. Como é que a equipe vai criar? Não tem criação, é velocidade. Ô, Voivoda, o time precisa ter construção, ter posse de bola, mandar no jogo também com posse de bola, para ficar mais tempo possível com a posse de bola. Mas essa ideia, essa percepção do 4-2-4, com 2 volantes e 4 atacantes, é uma percepção ligada à ideia defensiva. É uma percepção ligada ao jogo defensivo especulativo. É uma ideia ligada ao jogo do contragolpe. Pelo amor de Deus, Voivoda, o que está acontecendo com a sua capacidade? A sua inteligência? Não é possível. É inacreditável isso. E claramente que você tendo ali à frente, né, um Pikachu que, né, também parece que já, né, Fortaleza precisa fazer uma limpeza nesse elenco aí, de coragem, coisa que nós sabemos não vai ser feita porque os dirigentes não fazem esse tipo de coisa. O agradecimento eterno, né, que para mim, né, mora dentro ali de uma, sabe, emoções confusas, né, dos dirigentes do Fortaleza, esse excesso de agradecimento e tal, né, como se os jogadores jogassem de graça, né, como se não fossem muito bem pagos, né, muito bem pagos pelo Fortaleza, né. Então veja, precisa fazer uma limpa nesse elenco aí, tá? Então Pikachu, Marinho como opção de velocidade, né? Aí você tem à frente ali, né? Pikachu, Marinho, né? Na verdade, e o Moisés, né? Então um ou outro saindo para tentar ocupar o meio de campo foi confuso. Quem é que sai? Quem é que volta? Quem é que recompõe? Quem é que ajuda na criação do meio de campo? Foi confuso e, curiosamente, em alguns momentos, né? O velocista, né? O Juan Martín Lucero era o jogador que aparecia tentando buscar essa bola, porque ninguém passava a bola para ele. Ridículo Fortaleza. Ridículo esse Fortaleza do Voivoda, gente. Né? Ridículo o trabalho do Voivoda no começo dessa temporada. E as alterações? Ufa. Por que a gente tem que falar disso? Por que temos que falar de alterações? Foi só alteração para piorar o Fortaleza. O que significa que a leitura de jogo também é lamentável. Era o mesmo tipo de jogada o tempo inteiro, que não funcionava. O comentarista chegou a falar, né, o narrador, né, David Desmares, né, que o Voivoda é um técnico que pensa muitas soluções estáticas e tal. Poxa, acorda pra vida também, né, meu amigo? O Voivoda, hoje em dia, por Deus, parem com isso, né? Então veja, gente, foi um domínio total da equipe do Vovô, que mereceu o bicampeonato. E o pior de tudo isso é, diante de uma rivalidade como essa que nós temos entre Ceará e Fortaleza, o Fortaleza deveria incomodar um pouco mais o Ceará. Deveria causar um pouco mais de dano. Não poderia, assim, não vai entregar de certa forma, porque essa não é a verdade, o título com essa facilidade, porque o título não foi entregue, o título foi conquistado pelo Vovô, né? Mas o Fortaleza não conseguiu combater. Então veja, o que a gente percebe neste início da temporada é que a equipe, quando precisa atacar, não sabe o que fazer. Não tem variação. É velocidade, vamos colocar atacante. E no final, mais atacante. Para ver se funciona, né? Mais atacante. Lamentável, eu acho que tem de haver um debate sobre o trabalho do Voivoda, algo que certamente não irá acontecer. Agradecimento, que mora nas emoções confusas. 2 dirigentes do Fortaleza, o excesso de agradecimento, né? Pode não ganhar, pode começar todas as próximas temporadas desse jeito, não ganhar nenhum título daqui a 10 anos, e o Voivoda vai continuar como técnico do Fortaleza por causa do agradecimento. Acredite, é possível. Dada o caráter de confusão, né, presente nesse excesso de agradecimento lá nas emoções dos dirigentes do Lion. Parabéns à equipe que soube ganhar o título, soube lidar com o adversário, né, com estudo, entendendo quais eram as deficiências desse adversário, soube lidar com isso. Esse time do Vovô é muito bem treinado e percebemos que, assim como eu vejo no esporte, tá? Eu tenho visto no esporte, eu tenho visto no Bahia, eu posso falar também tranquilamente. Tem algo diferente no Ceará. Algo positivo. E claramente que o torcedor do Lion pode falar, tudo bem, eles ganharam, mas no final das contas a gente vai, né, para a Libertadores no final. Eu tenho certeza que muitos de vocês, torcedores do Fortaleza,
já não estão acreditando tanto nisso como acreditavam em outras temporadas. De que o troco pode ser dado depois, pode ser dado perfeitamente depois, porque o Ceará talvez caia para a segunda divisão e o Fortaleza irá novamente, ao final da temporada do Brasileirão de 2025, irá se classificar a Libertadores de 2026. Você, torcedor do Fortaleza, você, torcedora do Laio, no fim das contas, você, né, você sabe que as coisas estão diferentes, de maneira negativa. E você, torcedor e torcedora do Laio, não estão acreditando nisso, como as suas palavras tentam fazer acreditar. Infelizmente, o que a gente vê no Fortaleza hoje é uma decadência profunda, gente. Profunda da comissão técnica, que com o seu trabalho horroroso começa a danificar o projeto. Agora, também é de responsabilidade dos dirigentes, que não fazem absolutamente nada. Por causa do quê? Do eterno agradecimento. Eterno agradecimento. E excessivo agradecimento. Esse sentimento estranho e confuso, né, que mora nas emoções confusas dos dirigentes do Fortaleza. Parabéns ao vovô pelo título. Foi merecido e jogou, né, como se estivesse jogando contra um time de adolescentes, né? Um time de homens contra um time de adolescentes. Fez o que quis e não foi ameaçado. Jogou de um jeito, quando precisou ir lá fazer gol, foi lá e fez o gol, né? Ah, vamos levar isso aqui no empate. Vamos levar isso aqui de boa. Foi levando de boa. Teve o gol do Fortaleza? Teve. Ah, vamos fazer o gol? Foram lá e fizeram o gol. Se precisasse fazer o segundo, fariam o segundo. É assim. Tiveram o controle total do adversário nessas duas partidas da final. Total. Total. Né? Inclusive, o Léo Condé teve o controle total dos adversários e até mesmo das ações que o Vojvoda praticariam durante essas duas partidas, porque as ações do Vojvoda são extremamente previsíveis, e o Léo Condé já percebeu isso. O Vojvoda é muito previsível hoje, muito limitado. Esse time do Fortaleza é muito previsível hoje em dia e muito limitado também. O Fortaleza precisa, na verdade, fazer uma avaliação profunda do que está acontecendo neste momento. Quanto ao Ceará, tem que comemorar o título. Tem de comemorar o título. Não é todo dia que consegue bicampeonato diante do seu principal arquirrival. Tá bom, gente? O seu arquirrival, o seu grande adversário histórico. Tá bom, gente? É isso. Sorte e parabéns aí ao vovô. Muita sorte também ao Fortaleza na temporada.